Renovo da fé, em ti encontro paz. Tua graça me envolve, me refaz. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre a mulher sábia e a mulher tola. Então, para falar sobre isso, eu vou estar usando provérbios, certo? E espero que isso abençoe a vida de vocês, como já está abençoando a minha, somente mesmo por saber sobre esse conhecimento. E que possa ser bênção também para as mulheres casadas, né, para quem é casada. E isso não é somente para a mulher casada, mas para todas as mulheres. Porém, eu vou estar frisando mais, né, falando mais das mulheres que já são casadas. E quem ainda não é casada, continue guardando em Deus, não perca a esperança, que no dia certo, na hora certa, você vai casar com a pessoa certa, com o homem certo. Então, já quero começar falando sobre Provérbios 8:14, que fala a verdadeira sabedoria. Então, a gente vai conhecer aqui, eu vou estar falando de verdadeira sabedoria de Deus, sabe? Que a gente não costuma escutar no mundo, que o mundo fala totalmente ao contrário, mas eu vou estar trazendo aqui sabedorias do céu, sabedoria de Deus, sabedorias da palavra. Então, continuando aqui, em Provérbios 8:19 vai falar: o melhor é o meu fruto do que o ouro. Então é como se fosse a sabedoria, sabe? Falando sobre isso, melhor é o meu fruto do que o ouro. Então é melhor o fruto da sabedoria do que o ouro. Isso vai estar em Provérbios 8, do versículo 19. Então, em Provérbios 9:1 vai dizer: a sabedoria já edificou a sua casa. Ou seja, toda mulher sábia vai edificar a sua casa. E em Provérbios 14:1 vai dizer: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Então, eu entendo que toda mulher que trabalha, ainda que ela trabalhe fora, ela vai ter que também cuidar da casa dela. Ela não pode simplesmente trabalhar fora e esquecer da casa dela, esquecer de trabalhar na casa dela. Então tem que ter um equilíbrio. Eu sei que para as mulheres que trabalham é bem mais difícil sobre isso, que é bem mais difícil ter que trabalhar tanto em casa quanto fora de casa. Então a gente continuando o que eu tava falando, que entrou comercial e então eu coloquei outra música pra, sabe, tava atrapalhando. Então o que eu tava falando era sobre a sabedoria, né, que a sabedoria já edificou a sua casa. Então é importante a gente saber da sabedoria de Deus. É importante, sabe, a gente conhecer a sabedoria do céu, que é mais elevada do que o conhecimento deste mundo. Então, se a gente parar para pensar, né, que a sabedoria de Deus é o oposto das coisas deste mundo, a gente pode começar a entender que é mais importante a gente ter a sabedoria de Deus, a gente querer conhecer a sabedoria de Deus, do que a sabedoria deste mundo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Tá em Provérbios 8:10. Então, se a gente começar a conhecer sobre isso, se a gente tentar parar e pensar que a gente temendo a Deus, a gente vai crescer em sabedoria, a gente vai entender melhor sobre qual sabedoria Deus quer que a gente conheça, quer que a gente viva. E eu percebo assim que para a mulher casada, ela tem que, tô aqui imaginando uma mulher que é casada, que é mãe, que trabalha fora, que ainda tem a casa para cuidar, sabe? É muita coisa que tem que fazer. Mas a gente tem que começar a entender que
Deus quer que a gente abençoe o nosso lar, Deus quer que a gente abençoe a nossa casa. E Deus é o Deus que dá força quando a gente não tem força. Então eu acredito assim que não tem como abrir mão sobre cuidar da casa, ainda que existem mulheres que trabalham, que têm filhos, que têm o esposo, também é muita coisa, mas Deus quer nos ajudar em tudo. E eu vejo que quanto mais a gente vai sabendo sobre a Bíblia, quanto mais a gente vai estando próximo de Deus, Ele vai nos ajudando em tudo. Então, Provérbios 9:13 vai falar sobre a mulher tola. Então, tem a mulher sábia, mas também tem o outro lado, que é a mulher tola. Então, já fala em Provérbios 9:13, dizendo: a mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Ou seja, falta o conhecimento para a mulher tola. Mas a mulher que é sábia, a mulher que é graciosa, guarda a honra. Está em Provérbios 11:16. Então, e ao contrário de Provérbios 9:13, que fala que a mulher louca, né, ela é simples e nada sabe. Ao contrário da mulher sábia, ela vai ter o conhecimento. Ela vai saber sobre a Bíblia, ela vai saber sobre o que está em oculto, para abençoar as mulheres que são casadas, as mulheres que ainda não casaram também. Ela vai ter uma palavra para dar para essas mulheres. Então ela vai ter o conhecimento divino, ela vai ter o conhecimento de Deus e vai ajudar aos outros sobre isso, né? Então, continuando aqui, vai falar sobre a mulher tola. Em Provérbios 11:22 vai dizer: como joia de ouro no focinho de porco, assim é uma mulher formosa sem discrição. Então, para a mulher sábia, ela tem que ser formosa, sim, porém discreta. Então, tá aí o problema aqui da mulher tola, que ela não é discreta. Então, a gente tem que ter cuidado nisso, né? A gente tem que querer a discrição. E caso você antigamente era uma mulher tola e agora é uma mulher sábia, então o que passou, passou. Mas a gente sempre tem que querer isso, como falou aqui, né, do conhecimento, né? A gente sempre tem que querer mais o conhecimento de Deus para saber sobre como falar, como comportar. E é algo que eu vou falar mais para frente sobre isso, né? Então eu vou continuando com os versículos. Agora eu vou falar da mulher sábia. Provérbios 12:4, que fala: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha, né, que seria a mulher tola, que o envergonha, é como podridão aos seus ossos. Tá em Provérbios 12:4. Então, a gente tem que querer ser essa mulher virtuosa, que vai abençoar o marido, que vai abençoar a casa, as mulheres que não são casadas. Você então vai abençoar a sua família, você vai abençoar onde você mora, as pessoas que estão em volta de você. Não é porque não é casada que a obra parou, que você simplesmente não vai fazer nada, não. Pelo contrário, você vai fazer algo. Deus tem algo para você fazer. Não é porque tá solteira, não é porque não casou que não tem nada, né? Pelo contrário. E eu vejo que ainda é melhor para as mulheres que são solteiras, para ela ter mais disponibilidade em fazer a obra dela, poder, sabe, até ajudar na igreja, né? Ela vai ter horário assim mais livre, sobre edificar também a igreja, ajudar as mulheres que são jovens também, né? As mulheres solteiras, você pode ajudar as mulheres que estão como você, né? Que são solteiras, e para permanecer no caminho de Cristo. Então, eu vou falando agora sobre Provérbios 14:1, que diz, né, que toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, isso não é somente para casada, também é para solteira. Você vai edificar a sua casa, você vai edificar onde você está morando. Não precisa ser somente para a casada. E tem que ter esse cuidado para não virar a mulher
tola, né, que fala que a palavra, a tola vai derrubar a casa com as próprias mãos. Então, se a sua família não é cristã, você tem que entender que você é luz para sua casa. Você vai abençoar o seu lar, você vai abençoar a sua casa, ainda que seus pais não sejam cristãos. Eu passei por isso. E eu, graças a Deus, pude edificar a minha casa, né, a casa dos meus pais, na época que eu era solteira, ajudando a minha mãe, sabe, lavando os pratos, ajeitando meu quarto, limpando meu quarto. Fazia questão também, já nos últimos dias que eu saí da casa dos meus pais, eu lembro disso, eu ajudei isso, e como isso, assim, era importante, eles viam isso, eles se alegravam com isso, e eu vi que ajudou muito. E até mesmo para eu falar sobre a palavra, para eu falar de Jesus, para eu falar do Evangelho, para orar por eles, sabe? Então eles eram bem abertos quanto a isso, por conta de que não era somente eu ficar falando de Deus, mas eu também tentava demonstrar em ações, né? Então, essa mulher sábia, ela vai ter uma fala que vai passar amor, ela tem que ter uma fala amorosa, ela vai ter uma ação humilde, ela vai ser uma boa dona de casa, ela vai ser uma boa esposa, ela vai ser uma boa mãe. Eu sei que para uma mulher que trabalha, para ela ser uma boa dona de casa e uma boa mãe, ela tem que ser uma boa administradora, mas ela também tem que querer ter a ajuda de Deus. Ela não pode simplesmente fazer tudo com os próprios braços, porque se a mulher que trabalha e é esposa e é mãe e ainda tem que ser dona de casa e não tem quem ajude, né? Então não tem tanto dinheiro, por exemplo, para poder ajudar na casa. Ela tem que ter muito cuidado para ela não ficar nervosa, para ela não ficar estressada, para ela, sabe, ela vai ter que buscar a Deus, ela vai ter que organizar os horários. E eu vejo que é uma dependência que ela tem que ter mesmo de Deus, para tanto ter fazer um bom trabalho, sabe, no trabalho dela, fora de casa, quanto fazer um bom trabalho dentro de casa, porque senão ela não vai conseguir. Pode ser uma boa trabalhadora fora de casa, né? O problema é esse, e não ser dentro de casa, ou então ter uma personalidade nervosa, uma personalidade estressada, porque requer muito dela, e acaba que não vai ser uma boa mãe, ou então uma boa dona de casa, ou então, por conta do trabalho, né, vai chegar estressada em casa, pode estar, sabe? Então, com esse estresse, vai acabar que vai estressar os filhos, vai estressar o esposo não vai querer falar com ela. Então, e eu tô falando isso para mulheres cristãs, que isso é o natural, isso é o normal. Mas Deus quer mais da gente, sabe? E a gente não está sozinho. Muitas mulheres que trabalham fora e ainda tem a casa para cuidar, ainda tem os filhos para cuidar, ainda tem o esposo para cuidar também. Então, isso é uma carga grande, mas Deus vai ajudar nisso. Deus vai ajudar para que não seja uma carga, para que as bênçãos que o Senhor te deu, que é o seu esposo, que é os seus filhos, que é o seu trabalho, que é a sua casa, então que você possa abençoar. E as mães e trabalhadoras que têm um salário, né, bom, pode muito bem, sabe, buscar ajuda pelo menos uma vez na semana para poder ajudar na sua casa. Isso não é algo ruim, sabe? A gente tem que começar a entender que Deus quer que a gente use a sabedoria. Isso é sabedoria. Se você tem o seu dinheiro, abençoe a vida de outra mulher, sabe? Que precisa também, que vai abençoar o lar dessa outra mulher e ela vai abençoar o seu lar, vai diminuir a carga também. Então, se você tem condição, por que não ter uma ajuda, nem que seja uma vez na semana, né? Para limpar o grosso da casa. E isso também vai ser bênção para a sua casa.
E agora eu quero começar a falar sobre a fala da mulher sábia. Então, a fala da mulher sábia é excelente, está na mulher sábia e também no homem sábio. A fala é excelente. Mas em Provérbios 17:7 vai falar sobre a fala da tola, que diz: não convém ao tolo a fala excelente. Então não vai ter uma fala sábia, não vai ter um conhecimento sábio, vai falar as coisas, sabe, de qualquer jeito. Então a gente tem que ter até cuidado sobre as amizades ou sobre quem a gente está escutando. Nunca coloque em teu coração e na tua mente palavras de mulheres tolas. Nunca tenha em sua mente, no seu coração, conhecimento de uma pessoa que é tola. Então você vai ver isso, você vai saber identificar a mulher tola, né? Com a fala, com a ação, como ela cuida, né, do esposo, dos filhos, como ela administra o lar. Mas eu aqui colocando no lugar de uma mulher que ela trabalha, tem filhos, né? E tem um esposo, a casa, e não tem muita condição, sabe? Então, eu vejo que essa mulher, ela precisa de ajuda de Deus. Ela precisa de oração, ela precisa de outra mulher para orar por ela, para ajudar ela, sabe? No espiritual. Porque essa mulher, sendo fortalecida no espiritual, sabe? Tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E ela mesma vai ser transformada. Quem não quer, né? Eu mesma quero a transformação. Não quero estar próximo ano, por exemplo, do jeito que eu estou agora. Eu quero sempre, a cada dia, melhorar. E eu vejo que a transformação não é algo ruim, é algo bom, sabe? Mas, claro, a transformação boa. A transformação que vai melhorar a gente, sabe? Então, que a gente possa cada vez mais querer isso, de a transformação, de ter a transformação e deixar Deus mesmo transformar a gente, o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, a nossa vida, as nossas emoções, toda hora, nossas emoções toda hora tá mudando. Mas se a gente fica no modo transformação, se a gente fica disponível para Deus e sempre, sabe, deixa Deus transformar a nossa fala, a nossa mente, o nosso coração, então Deus vai melhorar. Deus vai pegar a pedra bruta e transformar a gente em um diamante, uma pedra preciosa. E todos os que estão em nossa volta vai reconhecer isso. E eu vejo que não tem nada melhor o reconhecimento mesmo do meu esposo. Então a mesma coisa eu imagino, não tem nada melhor do que você ter o reconhecimento do seu marido, dos seus filhos sobre isso. E consequentemente vai ter o reconhecimento dos outros, né? Das pessoas que você trabalha, as pessoas que estão fora, né, da tua casa, ou seja, no seu trabalho, na sua igreja. Isso vai ser só consequência. Então, Provérbios, continuando falando sobre a fala, em Provérbios 17:21 vai falar: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, como esposas sábias, devemos ter cuidado com o que falamos. Devemos sempre querer a fala sábia, devemos sempre querer uma fala que traz vida e não morte. Devemos sempre, né, ter o cuidado sobre o que a gente está conversando, sobre com quais pessoas a gente também tem em nosso ciclo de amizade, para a gente poder colher vida e não morte. Então, vou continuar com o Provérbio 18:22, que fala: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E Provérbio 19:14 vai falar: do Senhor vem a esposa prudente. Então, que a gente já possa receber isso como promessa, que Deus já está elogiando a esposa, já está elogiando a mulher, que a mulher prudente, a esposa prudente vem dele. Então fique feliz, não fique triste se você ainda não é casada, cristã casada. Fique feliz porque Deus está te preparando, Deus está te transformando, Deus está te moldando, e que no momento certo você vai encontrar a pessoa certa. E para as mulheres casadas, coloque tudo, todos os problemas, dificuldades, nos pés do Senhor. Coloque
tudo entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor seu marido, entrega ao Senhor os seus filhos. E você vai se tornar essa mulher prudente. Deus quer que a gente seja uma mulher prudente. Agora, a mulher tola, a mulher imprudente, em Provérbios 23 vai falar: toda mulher tola é intrometida. Provérbios 20, 19. Quem anda tagarelando revela o segredo. Então, eu escrevi aqui: cuidado com quem você se abre. Então, cuidado com qual pessoa você vai abrir o seu coração. E entenda que, às vezes, o silêncio também, né, é o trabalhar de Deus. A gente estar em silêncio também é deixar Deus trabalhar em nossa causa, em nossa situação, e Deus que vai trazer a bênção, sabe? Porque muitas das vezes a gente quer já resolver o problema, a gente quer já mudar a situação. Eu mesmo, sabe, para ter o casamento que eu tenho hoje, não foi assim de uma hora para outra, demorou. E eu até falei aqui no vídeo, né, que no segundo ano do meu casamento a gente ficava bem, mas depois vinham as briguinhas e depois ficava bem, voltava as briguinhas e era muito chato. E eu tinha até orado para Deus: Deus, quando é que isso vai acabar? E eu lembro que eu guardei isso para mim, sabe? Eu não contei isso para ninguém, nem homem nem mulher, na igreja. Mas Deus me trouxe a bênção, que é a paz, sabe? Que é a alegria, que é, tipo, confiar um no outro. E isso é muito bom. E eu tô vivendo isso, e hoje eu tenho 6 anos de casada, eu vou completar em maio. E isso, tipo assim, não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. E acho que durou em torno de 1 para 2 anos, se eu não me engano. Mas o que eu vejo é isso, que a gente sempre tem que estar em Deus. Até se for para chorar, chore para Deus, porque é Ele que tem o melhor amparo, a melhor resposta. Ler a Bíblia também, sabe? Se transformar em uma mulher sábia. Não precisa você querer a perfeição, mas toda vez que você for para Deus, toda vez que você buscar a Deus, Deus mesmo vai te transformar em uma mulher sábia. Todas as vezes que você for para Ele. Sim, minha garganta tá falhando. Então, a mulher tola, já em Provérbios 21, 9, vai falar: é melhor morar num canto de um telhado do que ter como companheira em casa ampla ou grande uma mulher briguenta. Então, eu escrevi aqui: a mulher tola é uma mulher briguenta, raivosa. Fala com raiva ou é mandona. E Provérbios 21, 19 vai continuar falando sobre a mulher tola, dizendo: é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Então, a gente, né, como mulheres sábias, a gente que quer se tornar uma mulher sábia, né, a gente tem que tomar cuidado para não ser esse tipo de mulher e ter cuidado também com as amizades. Sobre, se você conhece mulheres assim, cuidado sobre você confiar o seu coração, começar a falar da sua vida para essa mulher, que não vai ajudar em nada a sua vida. E Provérbios 22, 29 vai continuar falando sobre isso, dizendo: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. E escrevi aqui sobre o entendimento que eu tive sobre isso. Ou seja, não tenha amigas briguentas, nem ande com amigas que gostam de brigar. Porque se você tiver amizades assim, que são raivosas, ou gostam de briga, né? Ou então até mulheres também que fofocam, tenha cuidado, porque senão você vai virar uma pessoa assim. Você pode nem ser, mas por conta de que você caminha e faz amizade com mulheres assim, você vai se tornar uma mulher assim. Então tenha muito cuidado, porque o mais importante de tudo é você ser uma mulher sábia. O mais importante de tudo é você ser uma mulher de bênção para o seu lar, uma mulher virtuosa. Então,
em Provérbios 28:10 vai falar, os bons herdarão o bem. Então, a mulher boa herdará o bem. A mulher sábia vai herdar a sabedoria, mas a mulher boa também vai herdar o bem. E a gente tem que querer isso, a gente tem que entender que Provérbios quer nos ajudar, né? A isso, a gente ter o conhecimento correto, o conhecimento do céu, para a gente abençoar a nossa família. E eu tinha até ouvido de uma mulher, né, que tem um ministério para as mulheres, que eu estava ouvindo, então ela mesma tinha falado que o primeiro ministério da mulher está no lar, está na família mesmo, né, de edificar a família. E ela continua dizendo, né, que e também o que eu entendi, que nada adianta ter um ministério de sucesso, sendo que se você tem uma família que você está largando, que não é de sucesso, então tem alguma coisa errada, por conta de que o ministério, ele primeiro tem que abençoar a tua casa, primeiro tem que abençoar a sua família, para depois abençoar os demais, sabe? E não o contrário, sabe? A ordem está primeiro em ser bênção para a sua família e depois para os demais. E eu quero terminar falando de Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Uma mulher que é sábia, para abençoar aqui a nossa vida, esse conhecimento. Então começa Provérbios 31, do versículo 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração de seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem, e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam a roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Faz para si coberta de tapeçaria, e o seu vestido é de seda e de púrpura. O seu marido é reconhecido nas portas, e assenta-se entre os anciões da terra. Faz pano de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra estão no seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Está atenta aos andamentos da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedimento virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Esse foi Provérbios 31, do 10 ao 31. Então, vou terminar por aqui. Espero que essa palavra abençoe vocês. Espero que cada vez mais a gente possa entender a palavra de Deus, e que a gente possa também, tudo que eu falei aqui da Bíblia, a gente possa ver como uma profecia para a nossa vida, para a gente ser essa mulher sábia, virtuosa, que vai abençoar o lar em todas as áreas, sabe, da nossa vida. E é isso que Deus quer abençoar nossa vida em tudo. Então, espero que essa palavra seja de bênção para você, que a sua família seja abençoada por meio de Jesus, né, que também estamos entrando em época, né, no mês da Páscoa. Então, que
a Bíblia e o que Jesus fez por nós também abençoe a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, eu declaro essas palavras. Então, fiquem com Deus e até a próxima.